Antes da gente falar do nosso assunto de hoje, eu queria falar duas coisas para vocês sobre... domingo foi o domingo da Santíssima Trindade, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a obra mais perfeita da Santíssima Trindade chama-se Maria. Ela é a obra de perfeição da Santíssima Trindade. E a outra... É interessante uma passagem de Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade. Alguém conhece? Dele na praia? Alguém já leu isso? Santo Agostinho andando na praia. Igual a gente anda, né? Na praia. Pensando sobre a Santíssima Trindade. Igualzinho a gente caminha na praia, né? Pensando sobre a Santíssima Trindade. Tentando entender a Santíssima Trindade. E aí, enquanto ele caminha na praia, ele vê uma criança que faz um buraquinho na areia, corre no mar, enche a conchinha de água, volta e enche o buraquinho. Vai no mar, volta, e ele fica olhando o menino fazer esse movimento. Aí Santo Agostinho fala com ele assim: o que você está fazendo? Ele falou: eu vou colocar o mar todo dentro desse buraquinho. Santo Agostinho falou: é impossível, não tem jeito. Ele fala com Santo Agostinho: assim também como é impossível você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Olha as coisas que aconteciam com esses santos. Era um anjo, né? Como é que você vai conseguir colocar o mistério da Santíssima Trindade dentro do seu coração e da sua cabeça? É um mistério, né? Então, se vocês não leram a vida de Santo Agostinho, de vez em quando vocês dão uma passeada por lá, que tem umas histórias muito interessantes, né? Então nós temos três coisas importantes. Nós vivemos a Santíssima Trindade, e quinta-feira nós vamos celebrar Corpus Christi. E é disso que eu quero falar um pouquinho. Está escrito em João capítulo 6, Jesus disse assim: quem come a minha carne, ele diz, no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Vocês imaginam quando Jesus falou isso? Ele falou isso num grupo. Tinha muita gente que acompanhava ele nesse momento. E quando ele fala isso, o pessoal toma um susto. Fala: que pessoa é essa que está falando que a gente tem que comer o corpo e o sangue dele? Isso é uma antropofagia. E o pessoal foi embora. E aí foi embora, sobrou os discípulos. Jesus disse a ele, sem mudar uma vírgula do que ele tinha dito, ele falou: vocês também querem ir? Jesus era um homem de coragem, né? E aí Pedro, né, fala com ele: aonde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então o sacramento da Eucaristia é o sacramento de amor. É o maior, para mim, né, é o maior tesouro que a igreja tem. Porque é a presença de Jesus vivo. Todo Deus e todo homem. O fato dele ter assumido a nossa humanidade não se separou Deus e o homem. E em cada hóstia, quando consagrada, se você recebe a hóstia inteira, se você recebe um pedacinho, uma migalha, ali está Deus inteiro, todo homem e todo Deus. Então, nós recebemos um mistério, né? Nós temos o privilégio de ser alimentado pelo próprio Deus. Então, por isso que ele é chamado o pão dos peregrinos. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, para nos alimentar, para nos dar força, né? Jesus fala para Santo Agostinho: a Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. A Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. Então, o quanto eu fico observando que nós, né, demoramos a tomar consciência que de verdade, o que é a Eucaristia? Que presente é esse que nós recebemos de um amor infinito de um Deus, que vem até nós para poder nos alimentar e nos dar a vida. A vida. É aquilo que eu falo com vocês, é a vida que é uma vida eterna. Nos dar a vida. Porque é a alma que sustenta o corpo.
Se a nossa alma não estiver nutrida, semana passada eu falava com vocês, respira, para vocês poderem entender que o ar alimenta, é o elemento biológico, para a nossa vida biológica, a gente precisa do ar, assim como a alma precisa do Espírito Santo. Nós sem a Eucaristia não caminhamos, não crescemos, não aprendemos nada. Então Deus Pai, o dia que vocês tiverem oportunidade, quem tiver o livro, o Diálogo de Catarina de Siena, tem uma parte que ele só fala da Eucaristia. Então ele fala que na verdade quando nós nascemos, quando nós somos batizados, é como se ele tivesse entregue a cada um de nós uma vela. E é com esse pavio dessa vela que ele colocou em cada um de nós, que a gente consegue ser inflamado na hora da Eucaristia pelo amor dele. Essa luz que nos faz brilhar, que nos sustenta, que dá, né, se a gente pudesse ter visão espiritual, poder ver as almas como é que ficam iluminadas na hora da Eucaristia. Mas que, na nossa vida, por causa do pecado, é como se a gente jogasse água no pavio. Então não consegue pegar o fogo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode entrar na fila de Eucaristia como se eu fosse receber qualquer coisa. Nós temos que desenvolver, pedir a Deus a graça de entender que nós estamos indo receber Jesus vivo. Isso é um mistério, que Deus Pai fala que quando a gente recebe em estado de graça, porque como é que nós vamos fazer com que esse pavio de novo eu possa recebê-lo? Porque ele fala que se o pavio está molhado, Deus Pai, ele fala isso de uma forma tão doce, né, que é para a gente poder compreender. É como se o pavio encostasse, o pavio molhado encostasse no fogo. Ele só faz assim, tss, e não fica. É muito sério, gente. Então, quantas vezes a gente comunga, e ele fala, e aí a comunhão não tem um efeito para a alma. Porque comungamos sem estar preparados. E às vezes a gente faz isso assim, todo mundo está indo, eu entro também na fila. Eu não entendo que eu preciso confessar. Aliás, né, no mundo que nós estamos, que nós estamos vivendo o resto, eu estou falando com vocês, nós deixamos de fazer confissão, nós deixamos de entender o pecado. E aí, não matei ninguém, não roubei ninguém, entrei na fila. Não é isso. É mais do que isso. Muito mais. Então é preciso que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como é que a gente está na disposição? Porque Deus Pai fala, aquela alma que comunga, estando preparada, você confessa e entra numa fila de Eucaristia, ele fala, quando a pessoa, as espécies do pão desaparecem, quando o pão some da sua boca, ele fala, eu deixo marcado naquela alma, igual, lembra quando as pessoas assinavam carta, tem alguns convites de casamento muito chique, que é como se tivesse pega uma cera quente e coloca um emblema, ele fala, eu deixo marcado naquela alma as minhas virtudes, eu deixo marcada a força do meu amor, eu deixo o Espírito Santo e deixo a sabedoria do meu Filho. E aí essa pessoa, quem pode contra ela? Ele fala, nem o mal, demônio não pode, o mundo não pode, ninguém pode. E nós desprezamos a Eucaristia, eu tenho vontade de chorar, que a gente não presta atenção no maior tesouro que nós ganhamos e é de graça, a gente nem paga por ele. Que a gente primeiro se reúne, porque a gente precisa estar em unidade, depois a gente recebe Jesus, é pão. Parece um pedaço de pão, o olho vê pão, a mão toca e é pão, e é gosto de pão, mas não é o sentido corpo, não são os sentidos do corpo, quem se delicia com a Eucaristia é a alma, o paladar é da alma, que sabe que está recebendo Jesus vivo. O quanto a gente precisa dessa graça, né, para compreender isso, né, compreender que de verdade, a gente vive esse mistério quando a gente está preparado. Deus Pai fala, olha o mistério que acontece, você em mim e eu em ti. Isso é um mistério, alucinado. Como que a gente pode imaginar que a gente está em Deus e Deus em nós? Por que a gente não recebe isso? Porque a gente é despreparado para a Eucaristia, a gente não acredita que é Jesus vivo. Eu sou ministra da Eucaristia, minha maior tristeza é ter que passar pelos bancos.
Eu acho que as pessoas deviam fazer a fila quem quisesse comungar. Porque as pessoas mastigando chicletes continuam. As pessoas estão com o celular na mão e é Jesus vivo passando. As pessoas ficam assentadas e é Jesus vivo passando. Eu tenho vontade de cutucar no povo e falar: oi, levanta. É o Senhor. É o Senhor que está aqui, no meio de nós. Por que não acontece nenhum milagre? Por que não acontece uma transformação? Por que não somos transformados? Porque não cremos. Não cremos. Nós cristãos temos o maior tesouro na mão. E não saboreamos. E não desfrutamos. E não degustamos. A Eucaristia é para poder curar toda depressão, para curar toda tristeza, todo desânimo, todo pessimismo. Eu estou diante de quem e com quem? Com Jesus vivo. O mesmo que andou na Galileia, o mesmo que curou tanta gente, o mesmo. Você recebe na sua mão. É de morrer. E Ele nos dá essa graça, nós podemos nos alimentar todos os dias. De quem você se alimenta? Daquele que me sustenta, daquele que me faz caminhar, daquele que é a minha vida, porque senão eu não terei a vida. Eu tenho um corpo que caminha morto, mas eu não tenho a vida. Quantas pessoas vocês encontram no dia mortos? Está achando que está vivo, mas está morto. Sem vida nenhuma, porque não crê, não recebe o alimento espiritual. E nós católicos vamos deixando isso de lado. Nós precisamos de reacender em nós esse amor. Existem livros, né? Vocês podem procurar na internet, existe livro. Todos os milagres eucarísticos, de toda forma o Senhor já provou que Ele existe, que Ele está ali, vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. E a gente pode receber esse Deus. Que à medida que a gente vai recebendo, que a gente vai sendo transformado, né? É o que Deus fala, que Jesus fala para Santo Agostinho. Agostinho, tudo que vocês comem, todo alimento que vocês recebem, dentro do corpo de vocês, pelo processo de digestão, ele é absorvido, ok? Tanto que a gente fica lá contando as calorias, os carboidratos, né? É assim. Quando vocês recebem a Eucaristia, é diferente. Não é vocês que assimilam esse alimento, mas sou eu que os assimilo. Isso é uma coisa de louco. É tanto mistério que a gente não consegue compreender muito, não. Porque é muito. Então eu fico pensando, como é que Deus pode nos transformar? Como é que Ele pode transformar o nosso coração? A nossa vida, o nosso pensamento, nos dá inteligência para poder compreender a dimensão disso. Pensa no milho para fazer pipoca. Ele tem que passar onde? No fogo. Senão ele vai ser eternamente milho. Mas para virar uma pipoca, ele tem que ser posto no fogo. Assim somos nós. É a Eucaristia. À medida que quanto mais eu encontro com o Senhor, mais eu posso ser transformado. Não tem jeito. A gente não se contagia porque ouviu falar do vírus. Eu só me contamino se eu entro em contato com ele. Deus Pai fala assim: vocês foram feitos por amor. Então vocês só podem viver do amor. Se vocês não se nutrirem de amor, vocês não conseguem sobreviver. A alma precisa do amor para poder permanecer de pé. Aí eu fico pensando, né? No ano 309, o imperador Diocleciano proibiu os cristãos de se reunirem para ler a palavra ou para celebrar a Eucaristia. Pode imaginar? Já tem alguns países que está proibido de ter qualquer coisa via internet relacionado com religião. E aí 49 pessoas se reuniram escondido e estavam rezando escondido, que eles iriam celebrar a Eucaristia. Foram pegos, foram levados diante do imperador, os 49. E ele falou: por que vocês insistem em desobedecer, se a pena é a morte? Por que vocês querem correr esse risco? E um deles disse: porque sem o domingo nós não podemos viver. Guardaram essa frase? Sem o domingo nós não podemos viver. Foram torturados, muita tortura, e foram mortos. Mas sem o domingo não podemos viver. Então eu fico pensando, qual é o sentido disso para nós hoje? Afinal, domingo para ir à missa é só se não tiver futebol, não tiver um churrasco, não tiver uma coisa mais interessante. Aí eu vou.
Então, de verdade, qual é o papel da Eucaristia na sua vida? De verdade, o que a Eucaristia representa para você? Para que a gente possa tomar atitude de coerência com aquilo que a gente crê. Falar, Filó, a Eucaristia, não acredito. Então, realmente, na hora que não tiver futebol, não tiver um churrasco, eu chego. Mas se isso, para esses homens, é a frase deles, sem domingo, nós não podemos viver. E eles foram assim. Aí eu fico pensando, como que nós, com a pandemia, permitimos ficar sem Eucaristia? Nós cristãos, nos encolhemos, aceitamos, porque posso até ser punida por tudo que eu vou dizer. Mas a igreja é serviço essencial, assim como comida. E se o povo hoje está muito doente, é porque faltou o essencial, que é Deus. Não foi brincadeira ficar sem Jesus esse tempo todo. Jesus não vai por fibra ótica. O contato é ao vivo. E cremos tão pouco, que se eu estou diante de Jesus vivo, qual é o vírus que chega? Nenhum. Mas ficamos encolhidos e aceitamos. Então eu lamento isso muito, principalmente por todo o grupo da área da saúde, que enfrentou a pandemia de peito aberto. A gente não sabia nada, eu fui da linha de frente, sem Eucaristia. Então, me lembro de um sacerdote que abriu a igreja para mim e minha irmã, Jaque, escondido, no momento, numa tarde de sábado, que a polícia estava fazendo ronda nas ruas para ver se tinha alguém fora de casa. Eu e a Jaque escondida dentro do carro, entra uma que o padre abriu um pedaço da porta, entrou uma correndo, depois entrou outra correndo, parecia duas doidas, parecia que estava assaltando algum lugar. Quando eu ajoelhei diante do Santíssimo, eu chorava tanto que o padre falou, nossa, como que vocês estavam com fome de Deus. Que a gente, por fim, quando viu que não abria, eu e mais 5 pessoas ajoelhávamos no passeio diante da porta da igreja, da capela fechada, e rezava no passeio, na rua. O terço chorando, eu falava com Jesus, o Senhor preso aí e nós aqui. A gente precisa do Senhor, porque nós estamos indo enfrentar uma batalha. E não estamos sendo assistidos. Não estamos sendo assistidos, Senhor. É muito duro. Eu gravei alguns vídeos lá para dentro, interno, lá na Santa Casa, ajudando os colegas a ficar de pé. Teve um momento que o povo achava que não aguentava mais. Ambulância sem cessar. Não havia fim, o povo entrando em exaustão, cansado, não havia quem trocasse, quem revezasse. E o povo firme, a Santa Casa teve 600 leitos de Covid. 100 leitos de CTI de Covid. E teve muita gente que teve que ser retirada, as grávidas, a turma acima de 60. Foi um período difícil. E nós, desamparados. Por que o mundo fez isso? Porque não vê a presença de um Deus real. E nós, cristãos, calamos, acuamos, não brigamos, não fomos para a rua rezar, ficamos com tanto pavor da morte, né? Tomamos consciência que ia morrer pela primeira vez, eu acredito. E acuamos, não gritamos, nós precisamos de Deus vivo. Falei com Jesus, meu amigo, o que o povo acha que é de verdade a Eucaristia? Como é que o povo está conseguindo sobreviver? Tem gente que ainda não sai de casa, não vem à igreja com medo. É isso que fizeram. Falei com vocês outro dia. Hoje nós estamos sendo submetidos ao martírio. Não do corpo, falei. Hoje eles querem matar a nossa alma. E se tirar o nosso alimento, vai nos matar. E nós permitimos isso. Porque não fomos como esses homens que falaram, sem o domingo, não podemos ficar. Ia ser uma revolução espetacular, branca. Né? Assim, no sentido de que, sem sangue, nós só queríamos receber Jesus. Né? E aí eu fico lembrando que teve uma tarde de um sábado, eu estava lá no quarto dele rezando, falei com ele, Jesus, o senhor percebeu que eu vou morrer? Porque o Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha força, é a minha luz. Sem Eucaristia eu não vou sobreviver. Sem adoração ao Santíssimo eu não vou sobreviver. Está difícil, está pesado, nós não estamos parando, nós estamos trabalhando do mesmo jeito.
sob uma pressão absurda, tendo que sustentar psicologicamente tanta gente. E quem está nos sustentando? Nós estamos abandonados, Senhor. As portas da sua igreja estão fechadas. Igreja para mim fechada é museu. Eu preciso do Senhor vivo. O que vai ser de mim sem o Senhor? Mas Deus não desampara ninguém. E aí eu lembrei de uma pessoa que frequentava um mosteiro. Liguei para ela e falei: Claudinha, minha filha, me arruma o telefone da abadesa. Você converse com ela. Se ela me permite entrar, não vou fazer contato com elas, é claro, não vou invadir a casa delas, não vou levar nenhum risco para elas. Eu não vou fazer contato, não vou vê-las. Elas podem ficar guardadinhas lá. Eu só preciso entrar no Santíssimo. Eu preciso encontrar com Ele. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso que Ele me veja. Eu preciso receber a força dEle, porque senão eu vou cair. Eu não vou dar conta. A pressão é muito grande. Essa pandemia não foi uma brincadeira. E aí ela falou: a irmã disse que você pode ir lá quantas vezes você quiser, e te convidou para assistir à missa. Eu achei que eu fosse morrer. No dia que eu recebi a Eucaristia, eu chorava tanto que eu achava que eu fosse morrer. Porque eu estava de verdade encontrando com aquele que é a minha vida, com aquele que nutre, com aquele que te dá força, com aquele que é sua coragem, com aquele que te coloca de pé mesmo e fala: estamos juntos, você não está só. Né? Então foi um período sofrido, e por isso eu trago isso para vocês pensarem de verdade qual é que lugar ocupa a Eucaristia na minha vida como cristã. Como é que eu posso crescer no amor, diz Deus Pai? E o crescimento é só enquanto vocês estão aqui, Ele diz. Quando vocês chegarem aqui, nenhum passo a mais. Vocês não crescem mais nada no amor depois que chegar aqui. Então como é que nós podemos parar e pensar nisso? Esse mistério louco de amor. Um Deus que vem até mim e se permite, né, permite estar em cada um de nós. Permite nos alimentar. E permite nos ajudar, porque a Eucaristia ela é um movimento. Eu recebo o Senhor. Se eu reconheço Jesus vivo na Eucaristia, eu tenho que reconhecer Jesus vivo em você, no meu irmão. Então eu reconheço aquele que sofre, aquele que está com dor, aquele que está com fome, aquele que está com frio. Porque isso é um ato, porque a Eucaristia te faz crescer no amor, na caridade. Não posso adorar Jesus aqui e virar as costas para o meu irmão ali. É uma incoerência. Ok? Não podemos. Porque a Eucaristia nos move ao sentimento da comunhão. Somos uma comunidade, somos irmãos. Então eu não posso fechar as portas ou dar as costas para aquele que sofre, porque é Jesus que sofre nele. Compreendem? Então nesse sentido a Eucaristia é uma festa mesmo da comunhão, né? Eucaristia é significação de graças. Eu vou trazer ao altar as fadigas do meu cansaço, do meu trabalho, o fruto da terra, porque se a terra dá alimento para nós, é bênção do Senhor, não é? Que a gente pode se alimentar, e Deus que nos alimenta, que nos nutre. Né? Então a Eucaristia ela é um maior presente mesmo que a gente já recebeu de Deus, né? Porque Ele sabe que a gente sem ser alimentado é a pré-anunciação em Elias. Lembra quando Elias, lembra do Antigo Testamento, Elias contra os profetas do Baal? Vocês lembram dessa passagem? Falou esses dias, não lembram? Não. Em Israel o povo estava adorando os deuses de Baal, né? E tinha 450 profetas de Baal e tinha só Elias, profeta de Deus. Então Elias lança um desafio. Elias era atrevido. Então ele fala com eles assim: então vocês vão escolher, cada um escolhe um cordeiro, vocês vão montar o altar, faz a fogueira, parte, faz vocês primeiro, depois eu. E chama aí, vocês vão chamar, cantar, invocar o Deus de vocês para que Ele acenda o fogo sem ninguém fazer nada. Depois sou eu. E aí assim eles fizeram, cortaram os 450 profetas, e eles dançaram, cantaram, foram entrando em transe. Por fim eles começaram a se cortar, e Elias era atrevido, falava com eles assim: quem sabe ele saiu para dar uma volta, grita mais alto, vê se ele escuta. Como é que ele é atrevido? Sozinho. Atrevido, né? E aí gritou, falou, e claro que não aconteceu nada. Aí Elias falou: então agora sou eu.
montou o altar com 12 pedras, que seriam as 12 tribos de Israel, colocou a lenha, cortou o cordeiro, e mandou colocar 3 vezes água, molhar bem a lenha. Olha que ele é atrevido? Molhou bem a lenha. E aí ele fez uma oração maravilhosa. E pede e fala com Deus, né? Que aquele povo que estava idolatrando, que eles precisavam descobrir quem era o Deus vivo. Aquele que nos escuta, aquele que está conosco, que nos acompanha. E aí, né, o fogo chegou e foi espetacular, né? E aí ele foge depois que ele mata os profetas todos, porque ele era, né, não era atrevido. Aí ele foge depois, o pessoal quer matar, ele dá uma sumida. E aí ele está cansado e dorme debaixo de uma árvore, e um anjo acorda ele, e tem um pão sendo cozido, e fala com ele: Elias, come. Ele quer dormir, acorda ele de novo: come, custa sentar para comer, come, Elias, porque você ainda tem muito para andar, o caminho é longo. Então é o sentido que hoje o pão do céu, hoje quem nos faz andar é Jesus, né? Então há uma leitura mística, né? Que logo depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele assenta de novo, né? Essa leitura mística diz que aí ele assume de novo aquele porte dele, divino, né? Aquela coisa, que deve ser um escândalo, né? Aí ele assenta, onde ele vai distribuir o pão para os discípulos, e antes dele fazer isso, diz que os anjos ficam paralisados, porque ele chama o Pai, e fala: eu quero pedir permissão para o que eu vou fazer agora. Claro que o Pai já sabia o que ele ia fazer, né? Os anjos não, né? E ele fala: eu quero pedir permissão, para que em cada parte desse pão eu permaneça, e que em cada gota do vinho eu permaneça, porque eu não posso deixá-los. Ele fala: olha que amor, eu não posso deixá-los, se eu for, eles morrerão. Eu preciso permanecer com eles. Então eu peço autorização para ficar no pão e no vinho, para que eu seja o alimento, o sustento, o companheiro de caminhada. É Deus conosco, né? Ele que caminha nesse mistério conosco, né? Eu não posso ir, ele fala com o Pai, se eu for, eles morrerão. Isso é um mistério de amor. Então nós precisamos muito nessa quinta-feira adorá-lo, falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque, apesar da nossa ignorância espiritual, o Senhor permanece insistindo conosco, se oferecendo. O Senhor não se recusa a entrar na minha alma, mesmo que eu comungue inadequadamente, porque eu não tenho consciência que eu não deveria comungar. Mesmo assim, o Senhor permanece ali, para ver se me desperta outra vez. Então eu pedi a Ele: nós precisamos da graça, Senhor, de entender. É mistério, nós não vamos compreender, mas ter um amor tamanho dentro do nosso coração, ter um amor que nos inflama tanto, Senhor, que a gente trema na hora de te receber. Deus Pai fala: Catarina, vocês entram na fila, cada um é como se tivesse uma vela na mão, cada um com um tamanho. O tamanho da vela, Catarina, é a disposição do amor que vocês têm para conosco. Então uns têm 5 centímetros, outros têm 1 metro, mas as pessoas, se fosse uma labareda imensa, as pessoas do mundo inteiro poderiam buscar essa luz, e essa luz não diminui, ela é capaz de iluminar o mundo inteiro. E se você comungar, ele fala, com pecado, essa luz não se suja, porque ela é uma luz, como a luz quando pega uma superfície que está suja, ela não se contamina com a sujeira. Somos nós, né, gente? Então a gente precisa pedir a Jesus a graça, né? São muitas graças. A graça de amá-lo, de ter uma gratidão a Ele pela Eucaristia. Que essa quinta-feira vocês dobrem os joelhos, faça adoração, faça procissão, mostre o mundo para Jesus, que Ele já conhece. Mas passeie com Ele. Amo as procissões da Corpus Christi, a gente andando com Jesus, assumindo a nossa fé, leva Ele no mundo. Adore o Senhor, prolongue esse amor. Seja grato a Deus, né, por tudo isso. Então faça adoração a Ele, está vivo. Não existe um amor como esse. Era para a gente pensar demais. Se você tem alguma coisa te entristecendo, às vezes a gente termina os relacionamentos, chateado que a pessoa não nos ama, ou esse amor é tão pouquinho. Pensa no amor infinito que Deus tem por você. Pensa nisso. Fala: gente, mas eu sou tão amado que eu fico até com vergonha. Como diz São Paulo: o seu amor, Senhor, nos constrange.
De tanto que o Senhor nos ama, a gente fica até constrangido. Ama tanto que a gente fala assim, o que eu faço agora? Onde é que eu ponho a mão? Esse amor desmedido, um Deus que se derrama, não tem mais como Ele se dar, não é? Então, vamos pedir a Ele a graça de nos ajudar a preparar para cada Eucaristia. Nos dá a graça da confissão mensal. Mensal. Não confessem uma vez por ano. Não confessem de vez em quando. Confessem todo mês. Pelo menos todo mês. Se preparem para que a sua intimidade, a Eucaristia chama por intimidade, aquele Deus em você e você nele, ser íntimo demais. Você possa estar com a sua alma preparada para recebê-lo, para acolhê-lo, para aquele abraço, né? Para que a força dele te carregue. Para que ele possa realizar na sua vida tudo que ele sonhou. Para que ele possa terminar essa obra que ele começou. Não é assim um salmo que a gente fala? Senhor, não permita que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Não vamos colocar empecilho no agir de Deus na nossa vida. Vamos permitir a Ele que de verdade, né, a gente seja marcado como uma cera, né, assim, colocar alguma coisa para nos queimar mesmo, de verdade sermos transformados. Porque eu acredito que assim nós daremos esse testemunho ao mundo. E quem sabe, nós também poderemos fazer como esses homens e dizer, sem o domingo, não podemos ficar. E que Deus nos conceda a graça de nunca mais a gente ser privado da presença de um Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.